Olá, hoje nós vamos para a nossa terceira aula de fármacos, tá? Que atua no sistema hematopoético e renal. Hoje nós vamos conversar a respeito desses tipos de fármacos. Primeiro, os diuréticos, né? Principalmente, eles vão atuar o quê? Estimulando a excreção, a saída, tá? De urina. Só que não sai só a urina, né? Os diuréticos, ele tem também saída todas as excreções, inclusive tá, os íons de bicarbonato, que é o HCO3. Então, é eliminado também o bicarbonato, que é um dos principais fluidos, tá? Que fica extracelulares, que fica fora das células. Eles também aumentam o fluxo urinário. Os diuréticos fazem com que a pessoa urine mais. Por quê? Para poder estar excretando todo esse líquido. Geralmente, esses diuréticos são utilizados, tá? Principalmente no alívio dos edemas, que são os inchaços. Para pessoas hipertensas, né? Que retém muito líquido. Então, faz com que utilize esses diuréticos. Se o HCO3 estiver maior, tá? De 26 mEq, tá? Por litro, que é a unidade que ele é medido, com desvio também do pH, né? Que o pH é o que a gente, ácido básico, né? Que seja maior do que 7,45, o paciente está em uma alcalose metabólica. Então, ele tá o que? Ele não está no meio ácido, ele está no meio mais básico, tá? Visa também eliminar o que? O sódio, que é o sal. Por isso que os hipertensos tomam os diuréticos para diminuir o que? A pressão, porque elimina também o sódio. E a água, juntamente com cálcio e potássio, são eliminados. Os principais patologias que são utilizados diuréticos na hipertensão, que a gente chama de RAS, insuficiência cardíaca congestiva, que tem a sigla ICC, insuficiência renal crônica, IRC, cálculos renais, oligúria aguda, tá? Que ele é definido que, do ponto de vista clínico, quando uma pessoa tem um volume urinário, tá? Com valores de 400 mililitros, ml, tá? Ao dia, ou 30 mililitros por hora. Isso a gente chama de oligúria, quando a urina é bem diminuída. Em casos mais graves, tá? Como tonturas, vertigens, ausência de volume urinário e até perda de consciência pode acontecer também. O glaucoma nada mais é que a pressão intraocular aumentada, tá? Que é provocada pelo nervo óptico quando tem um comprometimento dele. Essa pressão aumentada, tá? Que são os líquidos que ficam comprimindo ali, né? Os nervos, pode também levar à cegueira. A hipercalcemia é a condição, tá? Quando a gente fala hipercalcemia, é quando os níveis de cálcio tá baixo no sangue, tá? Tá alto no sangue, desculpa. Os valores normais, tá? Num adulto, tudo que é hiper é alto, tudo que é hipo é baixo. Num adulto é entre 8,9 e 10,1. O cálcio ele é muito importante, a não ser para os ossos, claro, né? E também para os nossos batimentos cardíacos. Os principais sintomas aí, né? De uma hipercalcemia é dor de cabeça, cansaço excessivo, sensação de sede constante, vontade de urinar frequentemente, náuseas e vômitos, diminuição do apetite, alteração do funcionamento dos rins com risco de formação de cálculos, né? Porque vai aumentar esse cálcio. Câimbras também frequentes ou espasmos musculares e até arritmia. No momento eu não falei que também nós dependemos do cálcio para os nossos batimentos cardíacos. Os principais diuréticos, tá?
Nome genérico, que a gente fala que é do princípio ativo: furosemida, hidroclorotiazida, manitol e clortalidona. Agora, o nome comercial, que é a marca: Lasix, Clorana, Moduretic, manitol e Groton. Os distúrbios e os efeitos colaterais desses diuréticos, tá? Pode causar o quê? Polidipsia, quer dizer uma sede excessiva, cefaleia, dor de cabeça e uma confusão também, tá? E fraqueza. Os cuidados sempre, tá? Se o efeito está sendo satisfatório para diminuir o edema, controlar sempre a diurese, medir essa diurese para saber quanto que está sendo eliminada e sempre pesar esse paciente em jejum. Quando a gente fala de agentes hematológicos, tá? São os agentes que atuam no sangue, que podem ser classificados como antianêmicos, anticoagulantes, antitrombóticos ou antiplaquetários, fibrinolíticos, hemostáticos ou coagulantes. Essas são as classificações. O que a gente entende como uma hemostasia? É um mecanismo que bloqueia o sangramento, que para o sangramento. Quando vai fazer hemostasia, para esse sangramento, previne as hemorragias. Como você está podendo ver aqui na figura, né? O sangramento, né? A hemoglobina, né? Saindo por um vaso rompido ou por um corte, seja o que for, né? Ou por rompimento de uma veia, de uma artéria. Aí vai atuar o quê? As plaquetas, né? Primeiramente vai vir as plaquetas. Como as hemoglobinas estão saindo, então as plaquetas vão migrar, vão chegar ali naquele corte, tá? E vai estancar o sangramento. O que vai fazer com isso? Tá? Ele vai ter uma ação plaquetária, ele vai fazer como se ela se juntasse, tá? E fizesse um tamponamento ali. E a secundária, que vai evitar o ressangramento, porque assim, se eu de repente tirar aquela plaqueta, né, do local, como a gente fala, aquele coágulo de sangue, as plaquetas nada mais é que aquele coágulo que forma no local. Se eu retirar ele, ele volta a sangrar. Mas aí a fibrina, tá? Ela tem um fator que ela vai agir ali como uma cascata de coagulação, que ela já chama fibrina. Por quê? Porque ela forma várias fibras, tá? Para aquelas plaquetas ficarem bem unidas também. Então, isso forma-se a hemostasia, que é a parada do sangramento. Das classificações dos antihemolíticos, nós temos os antianêmicos. Antianêmicos evita anemia, né? Então, nós temos diferentes medicamentos, tá? Como diferentes também tipos de anemia, tal como anemia normocística, devido que à perda de sangue ou defeitos no sangue, né? No caso de mulheres que têm mioma, um tumor benigno, ele não é um câncer, é um tumor benigno uterino, ou uma anemia falciforme. A anemia falciforme, normalmente a pessoa ela nasce, tá? Com a hemoglobina, ela é defeituosa. Em vez dela nascer redondinha, ela nasce em forma de foice, por isso que é falciforme. É um defeito nessa produção dessa hemácia, tá? Que ela fica numa forma de foice. Então, quando ela é redondinha, ela serve para levar o oxigênio para os nossos tecidos. E quando ela é em forma de foice, ela não leva o oxigênio adequadamente. Anemia normocística, né? Devido a um mioma uterino, como eu falei para vocês, geralmente é a causa maior, tá, dessas anemias normocísticas por hemorragias. Vocês podem olhar aí, né, um útero com miomas, vários miomas grandes, enormes, né? Então causa sangramento. Então essa mulher ela pode passar os 30 dias com sangramento. Então causa essa anemia. Na anemia normocística também, que é a anemia falciforme, como eu falei para vocês, está vendo que uma hemácia normal ela é redondinha?
Já uma hemácia em forma de foice, ela realmente é em forma de foice, né? Falciforme. Então, essa em forma de foice, ela não consegue carregar todo o oxigênio que uma hemácia normal carrega. Anemia hipocrômica ou microcítica, tá? A hipocrômica ou microcítica é a deficiência do ferro, tá? Pode ser causada por uma talassemia, que é uma doença hereditária também, com uma defeito na produção da hemoglobina, envenenamento por chumbo, anemia sideroblástica, que é uma condição em que o ferro não é utilizado adequadamente, tá? Para a produção dessa hemoglobina. E se é acumulado nas mitocôndrias, né, nas nossas células, principalmente, tá? Eles circulam o quê? O núcleo das células, que é os eritroblastos, que os glóbulos vermelhos, que ainda retém o seu núcleo celular. Então, a anemia sideroblástica é uma condição que o ferro não é usado adequadamente. Nós temos o que? Anemia macrocística ou megaloblástica, que também pode ser a deficiência da vitamina B12 ou ácido fólico. O tratamento dessas anemias varia conforme a causa da doença. Normalmente são aplicadas injeções, tá? Suplementos de vitamina B12 e ácido fólico. E a ingestão de vitamina C também é importante. Toda vez que eu vou tomar ferro, né, ou essas vitaminas, quanto mais eu tomo, se por exemplo, a gente sempre indica tomar com água, né, os medicamentos, mas nesse caso, quando é o ferro, quando eu tomo com vitamina, com suco de laranja, suco de limão, que é mais cítrico, ele tem uma melhor absorção no organismo. Aí, como saber os tipos de anemia, né? Eu pus uma tabelinha para vocês, tá? Vocês não precisam estar decorando isso, é só para uma curiosidade. A microcística, tá? A hipocrômica, né? Quando a gente vê nos exames de sangue VCM, HCM, CHCM, os valores, né? Que é deficiência de ferro, como a gente havia falado. A normocística, vocês vão ver lá no hemograma de vocês, VCM, HCM, CHCM, tá? São as anemias o quê? Que pode ser a perda aguda de sangue também. Pode ser por nefropatias, doenças o quê? Do rim ou insuficiência da medula também. E a macrocística, tá? Vocês vão estar observando aqui, né? O PCM, HCM e CHCM é deficiência de B12. Também, tá? Pode acontecer o quê? Com pessoas com hepatopatia, cirroses, né? Por álcool, né? Então, por tudo isso. Então, vocês veem que os médicos eles sabem qual tipo de anemia dependendo desse VCM, HCM ou CHCM, dos valores deles. Isso é uma curiosidade. Antianêmicos, já diz, né? Para evitar, né? A gente tem o sulfato ferroso, que é destinado ao tratamento da profilaxia de anemias, né? Com deficiência de ferro também, ou que resulta de uma dieta inadequada, tá? Ou uma perda de sangue também. A cianocobalamina, tá? É uma vitamina B12, não deve ser administrado como suplemento dietético, que nem as pessoas fazem, tá? E é sempre assegurado para uma anemia perniciosa. O que é uma anemia perniciosa? Uma anemia persistente ou deficiência do ácido fólico. Ácido aminocapróico, tá? Que ele está indicado mais para o tratamento de hemorragias em geral, ou induzida nos pós-cirúrgicos que perdem muito sangue, tá? Ou causados por os pacientes que têm hemofilia, tanto o tipo A como o tipo B. Temos ainda, tá? A protinina, que é usado como medicamentos, tá? Administrado como injeção para reduzir as anemias, tá? Ou para cirurgias também cardíacas, né? Hepática,
Complexo protrombínico humano, indicado no tratamento dos pacientes hemofílicos, né? Aqueles que qualquer corte, qualquer coisa fazem sangrar, que é a hemofilia A e B. E o carbozocromo, tá? Que é um hemostático, ele serve para fazer uma hemostasia, né? Que ele é desprovido o quê? De uma ação sobre a coagulação. Mas ele possui algumas indicações como hemostático para parar o sangramento, para diminuir as hemorragias. É utilizado normalmente, tá? Em pós-operatório, tanto de ginecologia, gastroenterologia, gástrico, oftalmologia, tá? Ele é um agente, tá? Que é mais hemostático também, tá? Aí nós vamos ter, tá? A hidroxocopolamina, que é uma substância também das copolaminas, que é do grupo das vitaminas B12, que é administrado oral, tá? Contrariamente, ela ao que se sucede com a administração B12, administração parentérica, entérica, né? Ela, oral, ela é menos eficaz, essa B12. O ácido fólico, ele é utilizado muito o que? Para gestantes no primeiro trimestre de gravidez, principalmente, tá? Para a formação do sistema neural do bebê. Essa vitamina também, ela vai o quê? Ela pode prevenir os defeitos de nascença desse cérebro do bebê, né? E também da coluna vertebral. Então, é muito utilizado esse ácido fólico. O Canaquion ou vitamina K é um medicamento de uso injetável e tem como princípio ativo, tá? Que é o que faz ele, né? O princípio ativo, a fitominadiona, que é a vitamina K1. Esse medicamento é utilizado na prevenção e tratamento de formas hemorrágicas, tá? Sendo que no período de 3 a 5 horas após o seu uso, tá bom? Seu efeito. Estando com hemorragia, vai tomar vitamina K, então de 3 a 5 horas vai surtir o efeito. Aqui a gente está falando sobre antitrombóticos ou antiplaquetários, que é a mesma coisa. Antitrombóticos evitam os trombos e antiplaquetários evita que aquelas plaquetas se unam e formem os trombos. Geralmente pessoas, tá, que tem uma agregação plaquetária muito grande, né, que causa trombos, são pessoas com problemas o quê? De coagulação, fumantes, etilistas, né, pode causar isso também, uso de anticoncepcionais. Então, esses medicamentos tá, já diz, evita, impede, previne a formação desses trombos, que são esses coágulos sanguíneos, e inibe a agregação plaquetária. Vocês podem estar observando aqui, ó, isso daqui, tá? São as plaquetas. Se lembra que eu falei das fibrinas? Esses risquinhos aqui são as fibrinas. Então, ele está formando um trombo. Esse trombo ele pode se deslocar a qualquer momento e ir para um vaso sanguíneo cardíaco, para o cérebro, aí pode dar um infarto, pode dar um AVI, tá? Que é um famoso, né? Popularmente derrame. Os antitrombóticos ou antiplaquetários, a gente tem o AS que a gente comentou lá atrás, que antigamente se usava como antitérmico e para dor, hoje já não é mais usado. Ele é usado como antiplaquetário, tá? Hoje. Então, ele também serve, tá? Para dor, tá? Ele serve para febre, mas não é mais tão utilizado porque ele tem esse efeito antitrombótico. Então, ele é usado mais o que? Como um anticoagulante, para tornar esse sangue de mais grosso, mais fino, que é menos espesso. O Persantin, tá? Ele é indicado para auxiliar geralmente, tá? No diagnóstico de esforço em teste ergométrico, para avaliar a condição cardíaca. E como esse coração tá suprindo de sangue. Na ecografia também de estresse,
para avaliar como tá as coronarianas, né? Se não tem nenhuma coronariana obstruída para poder, né, não ter um infarto também. Aí eu tenho Ticlide, que é prescrito para evitar a formação de trombos, tá? E também previne a ocorrência do infarto também, e o AVE também. A heparina, liquemina e trombofome são usados em flebites e tromboflebites. Geralmente, tá, são o quê? Por injeções endovenosas ou também, tá, por a heparina, liquemina e por via subcutânea também. O Venalote é indicado para o tratamento de problemas de veias, de varizes, né? Geralmente dos vasos linfáticos, ou varizes das pernas ou das hemorroidas, que também são varizes na região anal, ou flebites, ou tromboflebites, úlceras varicosas também, tá? Eles são utilizados, ele também tem um efeito mais também, além de anti-inflamatório, ele tem um efeito, tá, analgésico para as veias. Antitrombóticos antiplaquetários, eu tenho também o Marevan, a varfarina. A Marevan é utilizado, tá? Quando liquemia, a heparina, ela é suspensa, que é via endovenosa ou via subcutânea, eles entram com Marevan. Marevan, ele é via oral e ele é indicado também, tá? Para prevenção de tromboembolismo venoso, com a formação de trombos, de coágulos no sangue também, tá bom? Fibrinolíticos. Os fibrinolíticos, gente, é utilizado para dissolver os trombos, tá? Ele vai o quê? Sabe toda aquela parte de trombo que eu mostrei para vocês? Eles vão ser utilizados. Geralmente, esses fibrinolíticos, tá? Quando uma pessoa tem um infarto e é uma obstrução de uma coronária, então ele tem que ser utilizado nas primeiras 72 horas após a formação desse trombo. Se usar depois não vai adiantar mais, ele não vai funcionar. Esses fibrinolíticos normalmente é streptokinase, tá? Que é um antitrombolítico utilizado para dissolver vários trombos, né? Que vai ser a trombose venosa profunda ou a embolia pulmonar, que o coágulo foi para o pulmão, tá? Então, ele vai destruir esses coágulos. Aí nós vamos falar um pouco de hemostáticos ou coagulantes. Eles é utilizado hemostáticos, né? Hemostáticos para o sangue, coagulantes para, né? É utilizado geralmente nas doenças hemorrágicas, nas hemorragias, tá? Que ele vai cessar aquele sangramento e vai promover uma hemostasia. Tipo, a vitamina K é usada na prevenção de tratamento de sangramentos, tá? Principalmente no recém-nascido, a primeira injeção que ele toma é a vitamina K na coxinha, né, que é no vasto lateral da coxa. Por quê? Porque essa criança ela estava vivendo, tá, com os coagulantes da mãe, lá do cordão umbilical. No momento que se corta, ele não tem ainda, tá, a propriedade de produzir sua vitamina K. Ele só vai produzir sua vitamina K a partir do que? Dele estar se alimentando com aleitamento materno e as bactérias do intestino tá formando essa vitamina K. Então, até isso ele é preciso tomar. Então, ele é sempre sintetizado por bactérias do intestino. Os anticoagulantes, como eu falei para vocês, impedem a formação de coágulos, tá? Normalmente na prevenção de TVP. TVP é trombose venosa profunda. Tá vendo aqui, ó, circulação normal do sangue, tudo bonitinho, né? Olha, o sangue correndo. Olha já na trombose, né? Isso daqui são válvulas, né? Ela já fica mais enfraquecida, tudo, então começa a formar começa a ter essa agregação plaquetária e formando esses trombos até obstruído uma vez, tá bom? Aí os anticoagulantes, nós temos a heparina, como eu falei para vocês, né? Que o nome genérico é enoxaparina, heparina e varfarina. Comercial, Clexane, Liquemina e Marevan.
Os efeitos colaterais delas são erupções cutâneas, que é lesão na pele, alopécia, queda de cabelos, diarreia, sangramento principalmente em pós-operatório. Normalmente quando vai fazer uma cirurgia tem que pelo menos aí 12 horas ficar sem tomar, né, a heparina. E quando administrado por via subcutânea pode causar dor no local e um hematoma, que é aquela roxo, né? Irritação local. Recomenda-se estar com a suspensão de 12 horas desse medicamento, tá? Para qualquer procedimento cirúrgico, até uma extração dentária. Aqui, gente, é as atividades para serem realizadas hoje, para vocês definirem os diuréticos e dê 2 exemplos. Qual é a ação dos anticoagulantes? Definir para dizer o que é hemostasia. Qual dos medicamentos abaixo é utilizado para reduzir os edemas? É só colocar A, B, C, D, tá? Se é o bromoprida, omeprazol, furosemida e rifamicina. Aqui. Qual é o medicamento que deve ser suspenso antes de um procedimento cirúrgico? Qual deles? Qual é a classe dos medicamentos utilizados nas primeiras 72 horas após a formação do trombo? Que eu estou falando classe se é coagulante, se é anticoagulante, se é fibrinolítico, o que é? Qual é o tipo de vitamina que é sintetizada por bactérias no nosso intestino? Por que devemos administrar AS após o almoço? Você lembra que eu falei para vocês que o AS é um ácido acetilsalicílico? Se eu administro com o estômago vazio, ele vai causar uma gastrite, uma úlcera, né? Então, sempre nas grandes refeições. Falei isso na aula passada. Por que o ácido fólico é importante para administrar nas gestantes, principalmente no primeiro trimestre de gravidez? Você lembra que eu falei ali sistema neural, sistema cerebral, né? Podemos afirmar que os diuréticos têm apenas a função só eliminar água. Ele só vai eliminar água ou elimina mais coisa? Explicar. Essa foi nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês.